Bem, nosso estudo de hoje é a lição 16 do livro Estude Viva, tem por título Não Retardes o Bem. A dádiva tem força de lei em todos os domínios da criação. A flor dá naturalmente do seu perfume e o animal em sistema de compulsória oferece cooperação ao homem através do suor que se consome. A criatura generosa dá concurso fraterno pelos recursos da caridade sem esperar petição alguma e o usurário desencarnado cede, constrangido pelos mecanismos da herança, todas as posses que acumulou. Isso ocorre porque, no fundo, todos os bens da vida pertencem a Deus que nos empresta visando ao nosso próprio enriquecimento. Desenvolve o quanto possível a tua capacidade de auxiliar, porquanto no tamanho do teu sentimento pode ser um amparo material, ainda que ligeiro, no labor da beneficência. A palavra que esclarece e consome no combate da luz contra o assalto das trevas, a presença amiga que insufla a esperança ou o braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Recorda, porém, que existe um momento perfeito de auxiliar, seja ele conhecido como sendo a ocasião da necessidade, a sugestão do trabalho, o propósito de ajudar ou o impulso da intuição. Aproveita o ensejo de ser útil com a inteligência de quem sabe que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Para isso, no entanto, é imperioso te desfaças de todas as exigências. Não temas farpas de censura em torno de tua dádiva e nem taxes a tua bondade com impostos de gratidão. O amor não cobra pedágio, seja quem for que passe por ele recebendo serviço. Ajuda com a alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. Sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em tuas mãos. A dádiva retardada tem gosto de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio do paladar. Auxilia quanto, como, onde, sempre que possas, para o erguimento do bem comum. Não esperes que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que pode dar hoje, do amparo aos semelhantes para a construção da tua própria felicidade, de vez que tudo aquilo que damos à vida na pessoa do próximo é justamente aquilo que a vida nos restitui. Modos de usar. As doações abençoadas da misericórdia divina constituem exatos medicamentos às nossas necessidades e pedem modo particular de uso. A inteligência exige burilamento constante no aprendizado construtivo, a saúde sem atividade no bem cede lugar à moléstia, a posse financeira não proporciona verdadeira alegria quando vive à distância do socorro fraterno, a autoridade humana não constrói segurança para ninguém quando adota o regime de intemperança para si próprio, o prestígio social reduz-se à simples aparência, se brilha sem base no esforço honesto, o conhecimento elevado sem trabalho digno é acelerador do remorso, o ninho familiar sem o clima da concórdia é via de acesso para o desequilíbrio geral. Assim, um amparo da espiritualidade maior traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Observe, pois, a disciplina requerida na administração dos medicamentos espirituais que o céu lhe envia, sabendo que os horários, doses e formas de emprego reclamam exatidão e persistência, boa vontade e confiança para sanarem efetivamente os males que nos expoliam a vida íntima, de modo a que nos renovemos para mais altos destinos. Mais uma vez, o Emmanuel vem chamar a atenção para o gênero de prova que a gente passa aqui na Terra e, mais especificamente, o gênero de prova da riqueza, principalmente, ou da pobreza. Porque o Emmanuel começa a lição dele dizendo para a gente que a dádiva tem força de lei em todos os domínios. E ele vem dizer para a gente, olha, a flor dá naturalmente seu perfume, o animal acaba oferecendo o seu próprio sacrifício para a nossa alimentação, e de uma maneira compulsória, ele vem falar para a gente, o usurário, aquele que está na usura, desencarnado, ele vai deixar toda a herança dele, todos os bens materiais para alguém aqui na Terra. Então, isso ocorre porque, no fundo, todos os bens da vida pertencem a Deus. O Emmanuel, depois de desenvolver o seu texto, ele chama a atenção de uma coisa muito séria e que tem sido motivo da gente observar assim, vários espíritos se lamentando depois. Ele fala assim, auxilia quando, como, onde, sempre que possas para o erguimento do bem comum. Não espere que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que você pode distribuir hoje. Isso é muito grave para a gente começar a observar desde já que a gente pode começar a fazer pequenos exercícios de observar o que a gente tem de supérfluo e começar a
procurar preencher o necessário de algumas pessoas que estão próximas da gente. E depois a gente começa até a sair um pouquinho do supérfluo e entrar no necessário também, e começa a entrar sem a gente perceber, conforme o coração for sendo sensibilizado, a gente vai entrando na história do óbolo da viúva. A gente começa a perceber que a gente pode fazer doações maiores. Mas é sempre bom a gente lembrar com a doutrina espírita que tanto riqueza como pobreza são gêneros de prova, são tipos de aprendizado. E nesses tipos de aprendizado, a gente vai crescendo e muito. A gente sempre pergunta assim, né, mas o que é pior? Ser rico ou ser pobre? E os espíritos são unânimes em dizer, olha, a prova da riqueza te leva aos excessos de todos os gêneros. A prova da pobreza te leva às queixas contra Deus, às queixas contra a providência, a lamentações, enfim. E Jesus chegou a dizer que era mais fácil o camelo entrar num lugar que era destinado a cavalos, que era mais apertado, que era agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Então, são dois gêneros de prova, mas uma coisa a gente vai ter que aprender, não tem jeito. Querendo ou não querendo, todo mundo um dia vai ser rico, todo mundo um dia vai ser pobre, e depois a gente vai comemorar ou vai lamentar ter passado por essa experiência, porque é muito comum a gente encontrar pessoas que passam pela experiência e depois lamentam muito não terem aproveitado da melhor maneira possível. E também a gente, sempre que tem oportunidade, a gente vai perceber que ao longo, assim como o Emmanuel está sempre voltando no assunto, nós também vamos sempre voltar aí com os mesmos argumentos. O argumento mais seguro que está na codificação de Allan Kardec, está no Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação. É errado eu buscar o meu bem-estar? Ele fala, não, claro que não, desde que você consiga seguir 3 caminhos. O primeiro, que você não deixe que a riqueza, o dinheiro, né, ele te enfraqueça moralmente, que ele te enfraqueça fisicamente, ou que ele seja conquistado em prejuízo dos outros. Se eu prejudicar alguém, naturalmente a lei de causa e efeito vai me visitar na hora certa. E eu posso me enfraquecer fisicamente como? A pessoa se enfraquece fisicamente porque passa a querer se alimentar só de determinada coisa, então começa a usar substâncias que provocam prazer, como a droga, por exemplo, daqui a pouco acaba com o próprio corpo físico, ou então até mesmo moralmente se torna uma pessoa muito egoísta, muito sensual, quer namorar todo mundo, enfim, esse que é o conselho que os espíritos dão para a gente. Não é errado, mas que a gente busque da melhor maneira utilizar esses bens. Ele fala que para isso, no entanto, aproveita o ensejo de ser útil com a inteligência de quem sabe que é preciso plantar hoje para colher amanhã. É imperioso te desfaças de todas as exigências, não temas farpas de censura em torno da tua dádiva, não temas isso, né? E depois, na segunda parte do nosso estudo, a gente vai encontrar André Luiz dando conselhos para a gente sobre o modo de usar as doações que a gente recebe. E ele vem falar de algumas doações bem conhecidas nossas, fala da inteligência. A inteligência não pode ficar parada, ela tem que ficar no burilamento constante do aprendizado construtivo. A saúde, se não tiver atividade do bem, daqui a pouco ela vira moléstia. A posse financeira, que não proporciona verdadeira alegria, ela vive distante do socorro fraterno, ela não proporciona alegria. A autoridade humana também não constrói segurança para ninguém quando adota o regime de intemperança. Então o Emmanuel vem, ou melhor, agora André Luiz, vem chamando a atenção de algumas doações, algumas dádivas, já que a gente está estudando nesse tema de hoje, as dádivas que a gente recebe e as dádivas que a gente pode também doar, né? Depois ele fala assim, conhecimento elevado, sem trabalho digno é acelerador de remorso. Meu Deus, tem cada frase que coloca a gente para pensar e muito, né? E depois ele fala, o ninho familiar também, sem clima de concórdia, é via de acesso fácil para desequilíbrio geral. Então, observe, pois, a disciplina requerida na administração dos medicamentos espirituais que o céu lhe envia, sabendo os horários, doses e formas de emprego, reclama exatidão e persistência. Assim também, esses dons espirituais que a gente recebe, a gente precisa saber utilizar e também saber a manutenção de cada um deles. Fica aí o recado de Emmanuel e do André Luiz, que Jesus nos abençoe
hoje e sempre. Obrigado mais uma vez pela reflexão.